Sim, mesmo durante o contrato de experiência, se você se acidenta na empresa, pode ter direito à indenização. O problema é que não basta se acidentar. É necessário que você preencha algumas condições, mas dependendo de como o acidente aconteceu e da gravidade dele, você pode receber 5 tipos diferentes de indenização. E novamente, não importa se você estava num contrato de experiência, ainda vai ter direito à indenização. Aqui neste vídeo eu vou começar te mostrando as condições para você receber indenização e depois eu vou te mostrar 5 tipos diferentes de indenização que você pode receber. Meu nome é Ivan, sou advogado aqui no MDN Advocacia e aqui no canal falamos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve. Olha, aqui no escritório a gente recebe muitos casos de pessoas que se acidentaram nos primeiros meses ou até dias de contrato. Isso acontece porque muitas empresas colocam o funcionário para trabalhar de qualquer jeito, sem orientação, treinamentos ou equipamentos inadequados. Aí surge a dúvida: será que nesse período inicial de contrato o funcionário tem direito à indenização? E a resposta é que sim, você pode receber indenização por se acidentar durante o contrato de experiência. Aqui tem outro detalhe importante: muitas empresas não registram a carteira de trabalho dos funcionários nesse começo de contrato. Se a empresa não assinou sua carteira, mas você estava trabalhando como funcionário, dá para receber indenização em caso de acidente. A grande questão aqui é que para receber qualquer indenização por acidente de trabalho, seja durante o contrato de experiência ou não, a empresa precisa ser considerada responsável pelo acidente. Ou seja, o acidente precisa ter acontecido por culpa dela. O acidente aconteceu por algo que a empresa fez ou deixou de fazer. Para identificar no seu caso se a empresa tem culpa, o segredo é se perguntar: será que a empresa poderia ter evitado esse acidente? Se a resposta for sim, é bem provável que ela tenha culpa. Deixa eu te dar alguns exemplos para ficar mais claro. O primeiro exemplo é de um funcionário que machuca sua mão em uma máquina da empresa. Essa máquina tem um dispositivo de segurança que para a máquina sempre que a mão de alguém encosta. Só que isso faz com que a produtividade seja menor, porque ela constantemente fica parando. O que a empresa faz é mandar que todo mundo retire esse dispositivo de segurança. Nesse caso, se você sofre um acidente porque a empresa mandou você retirar o dispositivo de segurança da máquina, a culpa do acidente é dela. O mesmo acontece se você está trabalhando em altura e leva uma queda porque a empresa não forneceu nenhum tipo de equipamento de proteção. Se ela tivesse entregue um EPI adequado, talvez você não teria caído. Outra situação bastante comum é você sofrer um acidente fazendo algo que não sabia fazer. Infelizmente, a gente sabe que é muito comum a empresa colocar o funcionário em acúmulo ou desvio de função. Aí você tá ali fazendo um negócio que nem sabe fazer, que não recebeu nenhum tipo de treinamento. Se você se acidenta, é óbvio que a culpa é da empresa. Gente, agora presta bem atenção aqui. Essa questão da culpa da empresa é só a primeira condição para você receber alguma indenização. A segunda condição é que esse acidente tenha causado algum tipo de dano na sua vida. Esse dano pode ser a dor e o sofrimento do acidente. Pode ser uma mudança no seu corpo, pode ser os gastos que você teve com medicamento, com consulta, com cirurgia ou até próteses. Pode ser também o dinheiro que você deixou de receber porque estava machucado. Todos esses danos dão direito a indenizações diferentes. Geralmente, em casos de acidente de trabalho, a gente costuma falar em 5 tipos de indenização: indenização por danos morais, indenização por danos emergentes, indenização por danos estéticos, indenização por lucros cessantes e indenização por danos existenciais. Claro, você sempre vai ter direito a todas essas indenizações. Vai depender dos danos que você sofreu. Se o acidente foi leve e você mal se machucou, talvez não vai receber indenização nenhuma. Por exemplo, você escorregou no chão molhado e ralou o joelho. Você não precisou nem de atestado médico. Faz sentido que você receba alguma indenização? Não, né? Agora imagina que você estava trabalhando em uma prensa e perdeu o dedo indicador em um acidente. Nesse caso, você pode sim ter vários tipos de indenização. Ah, Ivan, então eu só vou receber indenização quando perder uma parte do corpo? Claro que não. Mas o acidente precisa pelo menos ter sido grave a ponto de te deixar alguns dias de atestado médico. E aí, seguindo aqui no nosso vídeo, eu trouxe 5 tipos diferentes de indenizações que você pode receber. Para ficar mais fácil de entender, eu vou dividir elas em 2 grupos. O primeiro das indenizações por danos patrimoniais e o segundo com as indenizações por danos extrapatrimoniais. Pensa aqui comigo, quando você sofre um acidente, você pode ter tanto alguns prejuízos financeiros, como gastos com consultas e medicações, como também pode sofrer constrangimentos, dores e até mudanças no seu corpo. Esses prejuízos financeiros que a gente consegue quantificar, calcular direitinho, são os danos patrimoniais. Já esses danos que são mais subjetivos, como por exemplo, um dano estético, são chamados de danos extrapatrimoniais. Dentro do grupo das indenizações por danos patrimoniais, a gente tem as indenizações por danos emergentes
e lucros cessantes. Vamos entender aqui cada uma delas. Mas antes de continuar, eu preciso te dizer que aqui no canal a gente publica vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. São vídeos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Voltando aqui para o conteúdo, o primeiro tipo é a indenização por danos emergentes. O objetivo dela é compensar o valor que você efetivamente gastou ou que vai gastar. Se você sofreu um acidente e quebrou a perna, pode ter que gastar com a consulta no hospital, com os remédios para dor, talvez tenha que engessar. Tudo isso geram custos, e esses custos devem ser indenizados através da indenização por danos emergentes. Imagina, por exemplo, que você sofreu a amputação de uma perna. Nesse caso, você vai precisar de uma prótese. Logo, o valor dessa prótese também entra no valor desse dano emergente. O valor vai ser realmente tudo que você comprovadamente gastou ou vai precisar gastar pelo acidente. Aí muita atenção, comprovadamente. Você vai precisar provar o gasto que teve para conseguir essa indenização. Combinado? A próxima indenização é a indenização pelos lucros cessantes. Assim como a empresa tem que pagar pelo que você gastou devido ao acidente, ela também tem que pagar pelo que você deixou ou vai deixar de lucrar devido ao acidente. Geralmente, quando a gente fala de lucros cessantes, a gente está falando dos salários que você deixou ou vai deixar de receber enquanto estiver afastado pelo INSS. Quando você se machuca e fica mais de 15 dias de atestado, a empresa precisa te mandar para o INSS. Ela paga por esses primeiros 15 dias e a partir do 16º dia, quem vai ficar responsável por você é o INSS. Ou seja, a empresa não vai pagar seu salário. Só que quando ela foi a responsável pelo seu acidente, você pode exigir que ela pague seu salário, mesmo que você esteja recebendo o benefício do INSS. Nesses lucros cessantes, também podem entrar uma espécie de aposentadoria paga pela empresa. Se o acidente for grave ao ponto de causar uma redução da sua capacidade de trabalhar, a empresa tem que pagar uma pensão para o resto da sua vida. Por exemplo, se o seu acidente foi tão grave que você perdeu o braço e não vai mais conseguir trabalhar na sua área, se for constatado que você ficou inválido, que não vai mais conseguir trabalhar fazendo aquilo que fazia antes, esses lucros cessantes devem ser convertidos em uma aposentadoria paga pela empresa. Como você não vai mais conseguir trabalhar, a empresa vai ter que arcar com a sua remuneração para o resto da vida de forma vitalícia. E mais, você vai poder receber essa pensão da empresa e a aposentadoria por invalidez pelo INSS. Você pode acumular. Tá conseguindo entender? Essa indenização aqui, essa pensão, é o valor que costuma ser maior em casos de acidente de trabalho. Nesse exemplo que eu te dei, é um caso de alguém que não vai conseguir trabalhar de jeito nenhum. Mas imagina que você não tenha perdido a mão, mas apenas um dos dedos, e que essa perda do dedo represente uma diminuição de 10% da sua capacidade de trabalho. Nesse caso, você também vai ter direito à pensão, mas ela vai ser de apenas 10% da sua remuneração, ou seja, uma pensão proporcional à perda que você teve. Para ter essa pensão, a perda de capacidade de trabalhar não precisa ser total, mas tem que ser permanente para o resto da vida. Ou seja, você vai ficar para sempre com essa sequela que não te deixa trabalhar da mesma forma, tá bom? Sempre que a gente entra com um processo desse tipo, o juiz vai chamar um médico perito para avaliar se realmente houve essa perda de capacidade. Agora que a gente viu as indenizações por danos patrimoniais, vamos ver aqui 3 tipos de indenizações por danos extrapatrimoniais. A primeira e também a mais conhecida é a indenização por danos morais. Para ter esse direito, basta sofrer um acidente de trabalho por culpa da empresa. Sofrer um acidente por culpa da empresa presume que você sofreu um dano moral. Isso significa que você não precisa provar que esse acidente te fez sofrer. A regra é, sofrer um acidente de trabalho por culpa da empresa, você tem direito à indenização. O valor dessa indenização varia bastante e não tem um valor fixo. Dependendo de como foi o acidente e das consequências dele, o valor pode chegar até 50 vezes o valor do seu último salário. Outro tipo de indenização que você pode ter direito é a indenização por danos estéticos. Sempre que o acidente causar uma mudança no seu corpo, você sofre um dano estético. Por exemplo, se o acidente causou a perda de um dedo ou parte dele, sem dúvida há dano estético, já que alterou completamente a forma da sua mão. Você vai precisar viver toda a sua vida com a marca do acidente. Mesmo que use uma prótese, a marca estará lá. Em situações mais leves, em que o acidente deixou apenas uma cicatriz, também é possível reconhecer o dano estético. A diferença é que o valor será menor. Basta se perguntar: o acidente gerou uma mudança na forma do meu corpo? Se sim,
É possível que você esteja diante de um dano estético. O valor da indenização por danos estéticos segue o mesmo parâmetro da indenização por danos morais, sendo considerado principalmente a extensão do dano. Se o acidente deixou apenas uma pequena cicatriz, o valor será menor do que alguém que teve um dedo amputado. Dependendo da situação, da gravidade do acidente e da culpa da empresa, o valor pode chegar até 50 vezes o seu último salário. Olha, se você chegou até aqui, quero te dar meus parabéns. Se você está aqui comigo até agora, é porque você realmente quer entender a fundo os seus direitos. E agora eu vou te mostrar uma indenização que até mesmo alguns advogados não conhecem. A indenização por danos existenciais é a menos conhecida. Basicamente, um dano existencial é aquele que prejudica sua rotina, seu cotidiano, de maneira que você deixe de fazer algo que antes costumava fazer. Veja o exemplo do Fábio. Fábio é surfista e trabalha despachando mercadorias em uma multinacional. Ele praticava o surf todos os dias pela manhã. Já chegou até a participar de campeonatos nacionais e internacionais. Tudo mudou quando ele caiu de uma escada e machucou sua coluna. Por causa do acidente, Fábio ficou tetraplégico e precisou mudar toda a sua rotina. Nesse caso, o Fábio sofreu um dano existencial. Ele tinha uma vida ativa, ia à praia e surfava todos os dias. Fábio perdeu algo que fazia com paixão, que estava na sua rotina. Ele vai precisar mudar toda a sua existência, toda a sua rotina. É muito comum existir um dano existencial em casos de perda de membro, pois há uma grande mudança na rotina da pessoa, principalmente quando se trata de membros inferiores. Apesar de ser algo muito comum nos acidentes de trabalho, poucos advogados pedem indenização por danos existenciais por não se aprofundar no caso do cliente. Agora, sério, presta bem atenção aqui. Se você sofreu um acidente de trabalho, é muito importante que você sempre procure um advogado especialista. Não é todo advogado que tem conhecimento suficiente para acompanhar um processo envolvendo acidente de trabalho. Primeiro, que nem todo advogado se especializa em uma área específica do direito do trabalho, previdenciário, penal, eleitoral. Dentre desses poucos que se especializam em uma única área, menos ainda são os que se especializam em um assunto específico, como acidentes de trabalho. As causas envolvendo acidentes de trabalho e doenças ocupacionais são as mais complexas dentro do direito do trabalho. Não dá para confiar em qualquer profissional. Isso porque um advogado que atua nessa área precisa buscar conhecimento fora do direito. Ele precisa ter conhecimento em segurança do trabalho e medicina do trabalho, além de ter conhecimento em perícias judiciais. Infelizmente, muitas pessoas não pesquisam a fundo antes de contratar um bom profissional e acabam se prejudicando. Uma má contratação pode te levar a perder o seu caso. O erro de um juiz, do perito ou até de um desembargador pode ser consertado com recursos. O erro do seu advogado dificilmente pode ser corrigido e, na maioria das vezes, te leva a perder o processo. Por isso, antes de pensar em contratar um profissional para te representar, tenha certeza de que ele é especialista no assunto. Recomendo que você converse bastante com o profissional antes de contratar. Se ele não te passa confiança, procure outro advogado. Tire todas as suas dúvidas. Se ele te deixa com mais dúvidas, fuja desse profissional. Procure o que as pessoas falam sobre o trabalho dele. Você pode fazer isso através do Google e das redes sociais. Faça uma consulta com um profissional antes de fechar um contrato definitivo. Essas são apenas algumas dicas que podem te ajudar a não entrar em uma cilada e contratar um profissional meia boca. Se você quiser conhecer outras dicas que vão te ajudar a escolher o melhor advogado para o seu caso, confere esse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas antes, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.